Bom, e o difícil é pregar depois, né? Mas, na verdade eu não tenho palavras, né, para externar, porque às vezes a gente olha assim para um pastor, para uma pastora. Quantas vezes eu olhei assim, ainda olho, né, aos nossos pastores, e nós assim idealizamos aquela pessoa que está assim, ela está à prova de qualquer intempérie, de qualquer tempestade, e de alguma forma é uma pessoa que ela não pode ser atingida de modo algum. E a gente tem aprendido realmente que a nossa força vem de Deus, a nossa vocação vem de Deus. Jamais nós poderíamos fazer coisa alguma se não fosse por Deus. Em Cristo Jesus nós somos mais que vencedores. Se algum louvor há, se alguma graça existe, é por Ele, dele e para Ele. E assim, eu amo esse Deus porque me permitiu, e tem me permitido, nos tem permitido, não é? A mim e a minha esposa, a poder compartilhar, a gente sempre diz isso, os melhores anos da nossa vida. Anos assim que, se tivesse que começar tudo de novo, eu começaria. Pessoas com as quais nós temos aprendido tanto, pessoas, como o Gênison falou, que não são apenas ovelhas, não são apenas discípulos, mas têm se tornado amigos, pessoas que nós amamos tanto, sentimos tanta falta, pessoas que nós queremos estar juntos, pessoas que nós queremos compartilhar. E é bom a gente ser família assim, né? Você pode tomar o seu lugar, querido, e eu queria compartilhar com você hoje, no dia do pastor, eu queria compartilhar com você, ovelha, porque eu também sou ovelha. Nós todos somos ovelhas, ovelhas do pastor com P maiúsculo, que é o Senhor Jesus. E eu queria pedir o Wesley, hoje de manhã ele trouxe aqui algo assim tão lindo da parte de Deus, que você trouxe aqui hoje de manhã. Na quinta-feira, para o louvor da glória de Deus, 27 pastores, indicados pelos 27 vereadores da Câmara Municipal de Uberlândia, foram homenageados nessa cidade. Essa homenagem, essa outorga, ela é dada bienalmente. Cada 2 anos, esses homens que são legisladores na cidade e fiscalizam o poder também do executivo, eles então indicaram os pastores para essa homenagem. E dentre esses 27 estava lá o pastor Ricardo, não é? Na quinta-feira nós tivemos lá naquele lugar, e eu falo que das vezes que eu fui lá, eu nunca me senti tanto, assim, nunca me senti tão em uma igreja como nesse momento, porque os louvores de fundo eram os louvores evangélicos. A palavra já ia falar do pregador, né? Mas pareceu um pregador, e de fato ele é um homem de Deus, né? O presidente da Câmara, o vereador Márcio Nobre, também foi palavras recheadas da unção de Deus. E nós vemos ali naquele lugar o nome do Senhor sendo exaltado. Na verdade, ouvindo o testemunho, como eu falei hoje de manhã, de cada um, nos alegra o coração de saber que existem pessoas como nós, homens e mulheres como nós, que estão também pregando as boas novas nessa cidade, estão ganhando vidas, estão resgatando famílias. E a gente percebeu lá também algo maravilhoso, porque quando terminou a sessão, a homenagem, aí os amorosos começaram a ir lá para frente e não tinha espaço, porque era tanto amoroso,
naquele lugar que o povo ficou assim, né? Olhando, e a gente ficou ali naquele tempo, abraçando, tirando foto, glorificando o nome do Senhor, e como sempre, os últimos a saírem, né? E essa homenagem, queridos, nós vamos colocar aqui, naquela sala ali, que é uma sala pastoral, também é usada ali para consolidação. Esse quadro ele vai estar ali, e eu gostaria que sempre você pudesse olhar e lembrar que essa homenagem é para a igreja, a homenagem para o povo de Deus, homenagem para pessoas que creem no poder de Jesus, que creem no poder da palavra, que têm caminhado e não têm se acovardado diante de tantos apelos do mundo, como nós vimos aqui há pouco. Então essa homenagem, queridos, ela não é do pastor, porque eu falei de manhã, falei essa semana, não existe pastor sem ovelha, existe o pastor com 100 ovelhas, né? Que se a 100ª ovelha, ela se perder, aí ele vai atrás dessa 100ª ovelha. Então, nós cremos que isso é para o louvor da glória de Deus. Será que você pode aplaudir o Senhor Jesus? A Ele toda a honra, toda a glória, todo o louvor. E eu meditando nisso, eu falei, Deus, o que o Senhor quer mostrar para nós nessa semana? Uma semana assim tão especial, uma semana em que nós tivemos a oportunidade de publicamente nessa cidade, autoridades entregarem ali, reconhecendo o trabalho da Igreja de Cristo aqui em Uberlândia, nessa terra, pessoas que estão ali indicando homenagem, não para pessoas com poder econômico, poder político, mas pessoas que estão investidas de autoridade espiritual. E aí quando eu comecei a pensar nisso tudo, veio uma palavra no meu coração que eu queria compartilhar hoje com vocês, e essa palavra fala de honra a quem honra. O texto você já conhece, está lá em Romanos, no capítulo de número 13, Romanos, capítulo 13, no verso de número 7, aleluia. Queria louvar a Deus por todos que foram em peso ali naquela solenidade, na quinta-feira. Vocês amorosos são demais, viu? É uma bênção olhar para o rosto de cada um e ver ali a glória de Deus naquele lugar. Foi uma bênção ali, quinta-feira. Romanos, o capítulo de número 13, no verso de número 7, diz assim: pagai a todos o que lhes é devido, a quem tributo, tributo, a quem imposto, imposto, a quem respeito, respeito, a quem honra, honra. Amém? Feche seus olhos mais uma vez. Pai, essa é a tua palavra, e eu creio que essa palavra, ela assume o centro desta reunião, porque somente ela pode gerar fé no nosso coração, e através da fé, ouvindo a tua palavra, podemos acessar a salvação, podemos acessar a libertação, podemos acessar, ó Deus, a restauração, podemos acessar a cura. Deus, que essa palavra para nós como igreja nesta noite venha despertar em nós, ó Deus, esse sentimento de honrarmos, sentimento de respeitarmos, sentimento de entregarmos a alguém aquilo que lhe é devido. Pai, nós cremos que o Senhor tem levantado este povo, um povo que tem aprendido com o Senhor. Por isso ensina-nos, Pai, ensina-nos os teus princípios, que essa palavra nessa noite, mais uma vez, possa frutificar em nossos corações, em nossas vidas, que nós aprendamos, Senhor,
o princípio da honra, o princípio do respeito, o princípio do temor, o princípio, ó Pai, de submetermos aqueles, ó Deus, que velam por nós com autoridade. Que o Senhor seja o centro nessa reunião, neste culto, e a Ti te damos todo louvor, toda a honra e toda a glória, para sempre, amém. Diga graças a Deus. Que Deus possa falar grandemente aos nossos corações, amém? A quem se deve dar honra? A pergunta é: a quem se deve dar honra? Porque Paulo escreveu essa carta aos Coríntios, capítulo 13, verso 7, dizendo: honra a quem honra. E quem então se deve dar honra? A quem de direito deve receber honra? E meditando na palavra do Senhor, eu encontrei pelo menos 4 destinatários desta honra, pelo menos. O primeiro a quem devemos dar honra é Deus. Deus, Ele sempre assume primazia, Ele sempre assume o centro, Ele sempre tem prioridade nas nossas vidas, amém? Somente aqueles que têm tido Deus como primeiro, dá um glória a Deus a Ele aí. Olha só o que diz lá, deixa marcado esse texto de Romanos, e vamos lá para o primeiro livro de Crônicas, 1 Crônicas, no capítulo de número 29, 1 Crônicas 29, no verso de número 11, diz assim a palavra do Senhor. Abri aqui em 2 Crônicas, 1 Crônicas 29, no verso de número 11. Teu, Senhor, é o poder, a grandeza, a honra, a vitória e a majestade, porque teu é tudo quanto há nos céus e na terra. Teu, Senhor, é o reino, e tu te exaltaste por chefe sobre todos. Ele é o maioral, Ele é o chefe sobre todos. Então, se existe o destinatário principal da honra, este é Deus, amém? Aqui Davi está orando e dizendo: Senhor, teu é o poder, diga, teu é o poder, a grandeza, a honra, a vitória e a majestade, amém? Olha só também o que diz Paulo ao seu pupilo, ao seu filho espiritual Timóteo, na primeira carta de Paulo a Timóteo, no capítulo de número no capítulo 1, no verso de número 17, amém? Primeira carta de Paulo a Timóteo, capítulo 1, verso 17, diz assim: assim ao Rei eterno, imortal, invisível, Deus único, honra e glória, pelos séculos dos séculos, amém. Tem um cântico que diz: ao único Rei eterno, né? Ao único Rei eterno, imortal, invisível, mas real, a Ele ministramos o louvor, a Ele honra, a Ele glória, pelos séculos dos séculos. E a igreja pode dizer amém? Amém. E é interessante que Paulo está falando assim, agradecendo pelo ministério dele. Poderia ser as minhas palavras, vou até ler, verso 12 em diante, olha só, que sejam as minhas palavras. Vou emprestar aqui, pedir emprestado, e vou falar aqui como se
saísse do meu próprio coração. Sou grato para com aquele que me fortaleceu, Cristo Jesus, nosso Senhor, que me considerou fiel, designando-me para o ministério. A mim, que noutro tempo era blasfemo e perseguidor e insolente, mas obtive misericórdia, pois o fiz na ignorância e na incredulidade. Transbordou, porém, a graça de nosso Senhor com a fé e o amor que há em Cristo Jesus. Fiel é a palavra e digna de toda aceitação, que Cristo Jesus veio ao mundo para salvar os pecadores, dos quais eu sou o principal. Mas, por esta mesma razão, me foi concedida misericórdia, para que em mim, o principal, evidenciasse Jesus Cristo, a sua completa longanimidade, e servisse eu de modelo a quantos hão de crer nele para a vida eterna. E aí vem o verso 17, assim, ao Rei eterno, imortal, invisível, Deus único, honra e glória pelos séculos dos séculos. Amém. Outro versículo que demonstra que Deus, ele tem primazia na honra. Agora João, falamos de Davi em 1 Crônicas, falamos aqui de Paulo em 1 Timóteo, e agora lá em Apocalipse, a revelação de João. João, ele viu, e ele relatou aqui em Apocalipse, capítulo 4, no verso de número 11, olha só que coisa linda, Apocalipse 4, 11, diz assim, a palavra do Senhor: Tu és digno, Senhor e Deus nosso, de receber a glória, a honra e o poder, porque todas as coisas tu criaste, sim, por causa da tua vontade, vieram a existir e foram criadas. Tu és digno, Senhor, diga, tu és digno, Senhor, e Deus nosso, de receber a glória, a honra e o poder. Então, Ele é digno de receber a glória, a honra e o poder. João viu, ele viu a revelação, a visão do trono de Deus, e ele escreveu. Queridos, para nós não existe dúvida, ou não poderia existir dúvida, de que toda a honra, toda a glória, todo louvor seja dado a Ele, ao Rei dos Reis, Senhor dos Senhores, ao único Deus, eterno, invisível, mas real. Não deve ter dúvida no nosso coração, nós não podemos barganhar, nós não podemos dividir isso. Mas pastor, eu tenho glorificado a Deus, eu tenho exaltado o nome dEle, principalmente nos cultos, pastor, como eu tenho glorificado o nome do Senhor. Sabe, Isaías, ele nos mostra uma realidade, que muitos de Israel também se diziam devotos, se diziam entregues, se diziam adoradores de Deus, mas faziam isso só de boca. Isaías 29, verso de número 13, isso jamais pode estar presente na nossa vida. Isaías 29, no verso 13, diz assim: o Senhor disse, visto que este povo se aproxima de mim, e com a sua boca e com os seus lábios me honra, mas o seu coração está longe de mim, e o seu temor para comigo consiste só em mandamentos de homens que maquinalmente aprendeu. Ou seja, um povo que se aproximava do Senhor, e com os seus lábios o honravam, porém o seu coração estava longe. O seu coração estava longe dele. E o temor desse povo não consistia senão em preceitos de homens, ou seja, religiosidade. E esses preceitos eram mandamentos de homens que eles repetiam como uma máquina, sem entendimento. E é interessante
como Malaquias também fala a respeito disso aos sacerdotes que estavam se corrompendo. Malaquias adverte aquele povo de Israel que foi chamado a adorar e a honrar a Deus sobre todas as coisas, sobre todos. E o profeta Malaquias, no capítulo 1, no verso 6, ele reprovando ali, sendo boca de Deus, o próprio Senhor reprovando aqueles homens, sacerdotes. Hoje nós somos sacerdócio real. E no verso 6 do capítulo 1 de Malaquias, diz assim: o filho honra o pai, e o servo ao seu senhor. Se eu sou pai, onde está a minha honra? Se eu sou o Senhor, onde está o respeito para comigo? Diz o Senhor dos exércitos, a vós outros, ó sacerdotes, que desprezais o meu nome. Vós dizeis: em que desprezamos nós o teu nome? Aí ele faz uma retórica aqui, é tão interessante que depois Malaquias, lá no capítulo 3, também fala, faz uma retórica, né? Em que te roubamos, Senhor? Em que te desprezamos? Exatamente porque o coração está longe. Exatamente porque a boca fala, mas o coração não está ligado. Eu achei interessante uma das canções aqui, falou assim, que eu quero ser o que eu estou cantando, alguma coisa nesse sentido ali. Não é? Eu quero viver, eu quero ser o que eu canto. O que eu canto, eu quero viver, alguma coisa assim. Não é verdade? É isso, querido. Honrar a Deus não é simplesmente cantarmos, não é simplesmente louvarmos, não é simplesmente repetirmos algo. Passou, como então eu vou honrar a Deus? Vou te mostrar pelo menos três atitudes que você deve ter na sua vida, crente, para honrar o Senhor. A primeira delas, a primeira atitude é de amar a Deus. Diga: eu vou amar a Deus. O que está escrito lá em Deuteronômio, no capítulo de número 6, Deuteronômio capítulo 6, no verso de número 5, Deuteronômio 6, 5, diz assim a palavra do Senhor: amarás, pois, o Senhor teu Deus, de todo o teu coração, de toda a tua alma, de toda a tua força. Ou seja, como eu vou honrar o Senhor? Como eu vou dar honra, respeito, glória ao Senhor? Quando eu faço isso de todo o meu coração, de toda a minha alma, com toda a minha força. Diga: com todo o meu coração. Não, diga de coração mesmo, diga: com todo o meu coração, com toda a minha alma e de toda a minha força. Então, queridos, nós precisamos amar a Deus. Amar a Deus reflete a honra que eu dou a Ele. Amar a Deus reflete a honra que eu destino a Ele. Se Ele é primeiro na minha vida, se Ele tem prioridade, se Ele tem primazia, então eu tenho que dar a Ele o meu melhor. E quantas vezes nós damos o que sobra? Quantas vezes nós damos aquilo que não nos custa? Quantas vezes nós entregamos pela metade, porque achamos que é conveniente? Não. Se nós verdadeiramente queremos honrar a esse Deus, Ele nos requer que nós o amemos de todo o nosso coração, de toda a nossa alma, de toda a nossa força. Será que você não vai tomar posse disso não, dizendo um amém, querido? Nós temos que começar a visualizar isso na nossa vida, para começar a entender exatamente o princípio da honra. Vamos adiante. Segunda atitude, para que eu possa honrar a Deus. A primeira, amar a Deus. A segunda, obedecer a Deus.
Não precisa abrir lá em 1 Samuel 15, 22, na parte B diz, o que diz lá? Diz a palavra de Deus a Saul, que ele veio com sacrifícios, holocaustos, ele falou assim, olha, melhor obedecer do que sacrificar. Às vezes nós queremos fazer algumas coisas religiosamente, rituais, entregando um certo sacrifício a Deus, quando aquilo que Deus espera de nós é obedecer, é obediência. Saul foi reprovado, porque ele não deu ouvido à voz de Deus, ele não obedeceu. E toda vez que nós não obedecemos a Deus, nós desonramos a Deus, porque nós estamos dizendo, Deus, o Senhor falou isso, mas eu tenho um plano B, eu tenho uma saída melhor. No seu lugar, Deus, eu posso fazer diferente, posso fazer melhor. É isso que eu estou dizendo a Ele quando eu não o obedeço. Honrar a Deus passa então por amar a Ele, obedecer a Ele. Em terceiro lugar, amar a Deus passa por uma atitude de servir a Deus. Eu preciso servir a Deus. Se eu quero honrar a Deus, eu preciso servi-lo. Muitas pessoas, quando vêm para Jesus, têm aquela síndrome do filho pródigo. Só olha Deus como filho, o filho queridinho do papai, o filho que tem herança, o filho que o pai ama, mas não olha o outro lado da moeda, como nós temos aprendido, que esse filho também, ele é servo. É claro que o irmão mais velho, ele só se via como servo, não se via como filho. Mas às vezes como filho também, nós ficamos muito mimados. E aí, achamos que nós devemos receber. Isso eu já ministrei até domingo passado. Nós queremos para nós queremos ganhar algo, nós queremos usufruir de algo. E é interessante que servir a Deus passa por tanta coisa. Olha só o que Jesus disse lá em João capítulo 12. João capítulo 12, no verso número 26. Se alguém me serve, siga-me, e onde eu estou, ali estará também o meu servo. E se alguém me servir, o Pai o honrará. Se alguém me servir, o Pai o honrará. É interessante que se você quer ser honrado também, além de você honrar a Deus através do serviço, você também será honrado pelo Pai. E o mais interessante é que às vezes nós queremos servir da nossa maneira, e aí nós servimos às vezes com algumas coisas que não nos custam tanto. Mas quando Deus fala assim, olha, eu quero que você busque o irmão que mora do outro lado da cidade. Ah não, Deus, aí não dá. Afinal de contas, vou gastar muito combustível do meu carro. Afinal de contas, ele tem muitos filhos, aí vai sujar o banco do carro. Afinal de contas, isso e aquilo. E muitas vezes eu não quero servir com o meu carro. Mas eu quero servir a Deus. Deus, eu quero te servir. Às vezes, Deus toca no seu coração para você ser um anfitrião de célula. Servir a Deus, recebendo a arca de Deus na sua casa, para ser abençoado e ainda poder fazer com que a igreja esteja na sua casa e possa ser pregado a palavra de Deus ali na sua casa, a sua vizinhança, a sua família, aos seus. Amém? Será que Deus já não falou isso com você e você está reticente? Você está esperando o quê, querido? Se Deus falou, e se você é servo, então fala para Ele assim, eis-me aqui. Servir a Deus é o que nós citamos aqui quando nós entregamos as nossas ofertas e os nossos dízimos. Quantas vezes Deus, eu te sirvo, eu quero te servir, eu quero te louvar, eu quero fazer isso, eu quero fazer aquilo. Aí Deus fala, olha, então sirva-me. Como diz Provérbios 3:9, com os seus bens.
e com as primícias da sua renda. Opa, Deus, aí não, o Senhor sabe, eu tenho tantos compromissos, afinal de contas, dízimo é bíblico mesmo, Deus? Será que não é só lá do Velho Testamento? Aí eu começo a argumentar para não servir. E a Bíblia diz lá em Provérbios 3:9, nós citamos aqui: honra ao Senhor com os teus bens e com as primícias de toda a sua renda. Você tem honrado a Deus com isso? Então, queridos, quando nós colocamos Deus em primeiro lugar, nós estamos dizendo a Ele: o Senhor tem prioridade para nós, nós queremos te honrar, nós queremos te glorificar, nós queremos te temer, nós queremos te respeitar, nós queremos te colocar acima de todos na nossa vida. Amém? E é tão interessante que Deus, Ele fica esperando a nossa atitude. Então, o primeiro destinatário da honra é Deus. O primeiro a receber honra é Deus. Ele é o primeiro a receber honra. Diga, Ele é o primeiro. Diga assim, Ele tem primazia, Ele tem prioridade, Ele está sobre todos, não há outro. E as atitudes para que você honre a Deus são amar a Deus, obedecer a Deus e servir a Deus. Vamos para o segundo destinatário da honra. Honra a quem honra. A Deus, todos entenderam? Amém? Segundo destinatário da honra, sabe quem é? Nessa terra não tem nada mais importante: a sua família. Amém? Quantos aqui querem ganhar a sua família para Jesus aí? Querido, o amém é o mínimo, viu? Nessa hora você pode dar glória a Deus, aleluia, misturar glória a Deus com aleluia, rodopiar, soltar foguete, porque honrar a sua família é ganhar a sua família para Jesus. Mas dentro da família nós temos algumas relações. Eu vou tentar ser breve para mostrar para vocês pelo menos 3 relações importantíssimas dentro da família. Primeira, só existe família quando um homem e uma mulher se unem. Amém? A família, ela é estabelecida homem e mulher. O mundo está tentando imprimir outra coisa, mas desde Gênesis e até o fim vai ser homem e mulher. Amém? Então, casamento, querido, olha só o que diz Hebreus, no capítulo de número 13, Hebreus, o capítulo de número 13, a honra na família. Eu devo honrar algo que está ligado à família. Hebreus 13, diz assim, no verso de número 4, digno de, Hebreus 13, verso 4, digno de honra, entre todos seja o matrimônio, bem como o leito sem mácula, porque Deus julgará os impuros e adúlteros. Digno de honra é o casamento. A Bíblia está dizendo isso: digno de honra entre todos seja o matrimônio. O matrimônio é casamento. Deus tem colocado um varão, uma varoa na sua vida. Então, ore, espere no Senhor, e se Deus confirmar, case-se. Porque digno de honra entre todos seja o casamento. E o seu leito sem mácula. Ou seja, toda vez que eu tenho tido práticas que são reservadas para dentro do casamento, fora dele, o meu leito está maculado. Eu não honro a Deus. Aliás, eu desonro a Deus.
E aí eu quero dar glória a Deus e aleluia. Nós temos que entender a palavra de Deus. Ou eu obedeço ou não obedeço. Ou eu creio nesse livro ou não creio. Ou eu quero honrar a Deus sobre todas as coisas, mais do que o meu cônjuge, mais do que o meu apetite sexual, mais do que tudo. Deus, o Senhor tem primeiro lugar, o Senhor tem primazia. Então, se a sua palavra diz que digno de honra entre todos é o casamento, e o seu leito sem mácula, Pai, eu vou esperar o Senhor. Amém, Jesus? Aleluia. Então, família, casamento, honra, querido. Vamos então agora para os maridos. 1 Pedro, no verso, só ir à frente aí, o próximo livro, 1 Pedro, no capítulo 3. Então, o segundo destinatário da honra é a família. E nesse caso, falamos do casamento, falamos agora para os maridos em relação às suas mulheres. Em 1 Pedro, capítulo 3, no verso de número 7, diz assim: maridos, quantos maridos nós temos aqui nessa noite? Amém? Casadinho, no papel aí, certinho? Amém? Glória a Deus. 1 Pedro, capítulo 3, verso 7, diz: maridos, vós igualmente vivei a vida comum do lar, com discernimento, e tendo consideração para com a vossa mulher, como parte mais frágil, tratai-a com dignidade, porque sois juntamente herdeiros da mesma graça de vida, para que não se interrompam as vossas orações. Querido marido, querido homem, a consideração, o trato com dignidade, o que é isso? Se você procurar no dicionário, você vai ver entre vários significados, sinônimos da palavra honra, uma delas é dignidade. Então esse trato com dignidade do homem para com a mulher é quando um homem honra a mulher. Quantos homens tem aqui? Agora homens como um todo, casados e que vão casar em nome de Jesus, amém? Essa bênção está sobre você? Amém, queridos? Alguém está com raiva do pastor? Vou fazer isso aqui, ó. Efésios 5, glória a Deus, 9 e 7. 9 e 7 não é o capítulo e o versículo não, é a hora. Efésios capítulo 5. Eu falei, Wesley, eu vou pregar. Essas homenagens você já pode reservar no mínimo meia hora para o pastor pregar. Efésios capítulo 5. Amém? Quem está recebendo aí nessa noite? Pode continuar? Então Efésios 5, 25. Ainda para os maridões aí. Verso 25 diz assim: maridos, amai vossa mulher, como também Cristo amou a igreja e a si mesmo se entregou por ela. Ou seja, se a Deus, nós honramos através do amor, amando a Deus com o nosso cônjuge. Para honrar o nosso cônjuge não é diferente, devemos amar. Como? Só como Cristo amou a igreja, tá bom? Tá bom? Só como Cristo amou a igreja, tá bom? Não precisa mais não. Colossenses 3,19. À frente aí, Colossenses 3,19. Maridos, amai vossa esposa e não a trateis com amargura. Ou seja, trate bem, com dignidade, com amabilidade, com respeito, com precedência. Sabe, isso é bom. Você está investindo, entendeu? Quem é marido sabe. Investe, querido. A colheita é farta depois. Amém? Mulheres,
Vamos passar para as mulheres agora, né? Vocês achavam que... Efésios, volta para Efésios. Fala a Deus. Efésios capítulo 5. Mas para mulheres eu pus só um versículo. É que meu coração está apaixonado. Aí, eu não posso pegar muito pesado, né? Senão depois... Estou brincando, é Efésios 5. Mas esse aqui é a coisa mais difícil para a mulher. Porque Paulo, ele escreveu no mesmo capítulo de Efésios, o capítulo 5 de Efésios, ele falou uma coisa para o homem e uma coisa para a mulher, no mesmo capítulo. É por quê? Porque para o homem, o que está escrito aqui é o mais difícil para ele. E para a mulher, o que está escrito aqui é o mais difícil para ela. Porque senão ele ia inverter. Ele não pede para a mulher, amem os seus maridos. Porque a mulher é toda amor, né? Ah, meu bem, beijinho e tal. É fácil para ela. Mulheres, sejam submissas. É porque isso é difícil para a mulher. Submeter. Ah, pastor, eu lido bem com isso. Lida, né? Tá certo. Então vamos para a palavra. Eu creio que Paulo não escreveu à toa. Então, Efésios 5, 2. É isso mesmo, queridos? Amém, está todo mundo ligado, né? Assuntos de família é bom, né? Fora do culto da família é bom demais. As mulheres sejam submissas ao seu próprio marido como ao Senhor. Então vocês têm que ser submissas ao seu marido só como a Cristo, tá bom? Só isso, não precisa ser mais não, tá bom? Combinado? E por que Paulo falou, homem, ame a mulher? Porque é difícil o homem, principalmente, não é o amar, o sentimento até que ele tem. O homem, ele chora para dentro, ele ama para dentro, né? O difícil é ele expressar isso, é só isso, mas então, o Paulo está falando, expressa isso, meu camarada, né? Expressa, tira a mão do seu bolso, vai lá, né? Agora, a mulher se submeta. Por que é difícil submeter para a mulher? Porque às vezes o camarada, a mulher, você pode ver, dois adolescentes da mesma idade, quem que é mais esperto? É adolescente menina, moça. Na maioria é, porque a mulher desenvolve mais rápido. O homem ele fica ali, né? E a mulher já está. Você entendeu? É assim. Aí quando vai para o casamento, a mulher, ela já está projetando e tal, aí casa com o homem é mais cadenciado, e ela quer fazer, quer acontecer, vamos e tal, e o homem, calma, aí é difícil ela se submeter, e ela se submete quando o varão é de homem e de Deus, quando não é, ela não submete. A Bíblia está escrito isso? Não, você tem que submeter. A mulher santa, ela santifica o marido incrédulo, então ela tem que se submeter também a um marido incrédulo, desde que, presta atenção mulher, e qualquer coisa você me chama lá, que o que ele está pedindo para você não contraria a palavra de Deus. Vamos invocar aqui, Baal aqui, agora, você vai invocar comigo aqui, existe isso? Não existe, né, queridos? Então, e aí lá também naquele texto de 1 Pedro, de Colossenses, né? Fala também para as mulheres. Mas eu vou passar para o terceiro destinatário. Então, o primeiro é, o destinatário da honra honra quem honra. O primeiro que nós devemos honrar é Deus. Segundo, família. A família, então, no casamento, é digno de honra. O marido e a mulher, um honrando o outro. E os pais e filhos. É interessante o texto lá de Malaquias, é interessante que esse texto eu já tinha lido, mas agora despertou, né? Ele lá no capítulo 1, no verso 6, ele fala, olha, vocês não me chamam de pai? Vocês não me chamam de Senhor? Essa é a versão Ricardo Arturo, tá? Vocês não me chamam de pai? Não me chamam de Senhor? Mas cadê o respeito? Então, o filho tem que respeitar o pai. Quantos filhos nós temos aqui?
Todos são. Mas quantos vivem debaixo do teto dos pais aí? Levanta a mão. Solteiro vive debaixo do teto dos pais. Levanta a mão, querido. Isso, é vocês. Então, isso aqui é para vocês mais do que outro. Porque o filho que já casou, ele sempre vai ter um dever de honrar o pai. Mas obedecer, aí tem que ver. Porque senão, a sogra vai falar lá para o filho: ah, meu filhinho, deixa sua amada aí, vem para a casa da mamãezinha no dia das mães, deixa ela aí, vem. Ah, eu vou obedecer mamãe. Aí deixa a sua esposa, que é mãe também lá, né? E vai, você entendeu? Então, é o filho que está debaixo do teto da mãe e que é solteiro. É honra e respeito, é honra e obediência. E queridos, olha, eu vou te falar, eu estou ultrapassado. Essa geração, eu não estou conseguindo. E eu não tenho vergonha nenhuma de ser dinossauro nessa geração, não tenho. Aí vem um monte de coisa nova aí. Ah, não, está na moda. Eu falo assim: Samuel, o seu pai usa isso? O seu pai tem isso? Olha para mim. Então, tá bom? Você, pai, você tem que ser o herói do seu filho. Você tem que ser depois de Jesus, é o cara. Você é o cara. Amém? Para o seu filho. Ele tem que olhar para você, não olhar para outros aí e desejar. É difícil, né? Você vê quanto tempo eu lutei para o Samuel não colocar aquele cabelo de Neymar, mas é uma fase. Mas ficou bonito, né? No fundo eu gostei também, né? Eu deixei. Mas tem coisa que é inegociável, né? Tem coisa que é inegociável. E Samuel tem aprendido. Tem coisa que aparece na televisão, ele muda, ele tira, ele olha para mim, faz uma cara, ele sabe. E enquanto ele estiver debaixo do meu teto, ele vai saber disso. Amém? E os seus filhos devem saber disso também. Amém, querido? Isso é importante. Nós estamos, esses vídeos aqui, queridos, não vou falar mais nada, os vídeos que a pastora mostrou aqui, é a nossa geração, a geração dos nossos filhos. Nós temos que ganhar nossos filhos, nós temos que ganhar nossa família, nossa casa, isso é importante. E filhos, coloca no coração, o que o seu pai fala, é para o seu bem, porque ele já viveu muito mais do que você. O pai, às vezes, quando fala assim: ah, mas meu pai fez isso. Ele fez, mas pergunta se ele se arrepende de ter feito isso. Muitos pais se arrependem de ter feito muitas coisas e falam para o filho: ó, não faz isso. E o filho quer insistir. Então tem que respeitar. Qual que é o primeiro mandamento com promessa? O primeiro mandamento com promessa está lá em Êxodo 20, 12. Êxodo capítulo 20, verso 12. Honra o teu pai e a tua mãe, para que se prolongue os seus dias na terra. Por que tem muitos jovens morrendo hoje, precocemente? Por quê? Desonra. Eu tenho visto isso no meu trabalho. Jovens, adolescentes, sendo ceifados precocemente. Desonra. Honre seu pai. Agora, em relação do pai com o filho, porque o filho, é claro que ele tem que honrar o pai, ele principalmente solteiro, debaixo do seu teto, ele tem que obedecer o pai. Mas e o pai com relação ao filho? Provérbios 22, 6 diz para os pais, para os adultos, mas eu vejo a figura paterna aqui, dizendo: ensina a criança no caminho em que ela deve andar, para que quando for velha, não se desvie dele. E ensinar no caminho. Se você conhece o caminho, quantos conhecem o caminho aí? Então você tem que ir com ele no caminho. Por isso que o pastor muitas vezes é enjoado, falando assim: olha, fica do lado do seu pai. Por quê? Para que você gere referência para ele durante o louvor, durante a ministração, durante, sabe, né, o momento. E não precisar ficar conversando, né, olhando o celular, né, fazendo tantas outras coisas que não devem, né, a gente vem na igreja para isso. Então, alguém vai ser referência para você, filho, e vai ser o seu pai, a sua mãe.
Lá em Deuteronômio 6:6 também diz que nós devemos inculcar a palavra. Então, como que nós honramos? O pai honra a vida do filho, inculcando a palavra para o filho. Isso também é uma forma de honrar. E Paulo também diz que nós não devemos provocar a ira aos nossos filhos. Tem pais que eles dão causa à ira do filho. Aí o filho fica irado, ele fala assim, é insubmisso, é rebelde. Mas o próprio pai, por falta de sabedoria, por falta de conhecer palavra, por falta de ter uma vida com Deus, ele mesmo está provocando a ira ao filho, não está honrando o filho. Então ele tem que vigiar nisso também. Amém? Vamos continuar aqui, já está 9h20, mas pode continuar? Alguém quer a bênção apostólica antes do tempo aí? Eu libero. Então vamos lá. Terceiro destinatário. Está acabando, são 4, né? O terceiro destinatário da honra. Só relembrando, primeiro, segundo, terceiro, querido, os irmãos. Que irmãos são esses? Irmãos são da família, mas nesse caso, família de Deus. Eu coloquei um texto, tem 2 textos, nós vamos abrir em Romanos. É lindo esse texto aqui de Romanos. Romanos, capítulo de número 12. Romanos 12:10. Romanos 12:10. Vamos ler do 9 em diante, diz assim. Romanos capítulo 12, o verso 9 em diante, diz assim: o amor seja sem hipocrisia, detestai o mal, apegando-vos ao bem. Olha só o 10. Amai-vos cordialmente uns aos outros, com amor fraternal, preferindo-vos em honra uns aos outros. Preferindo-vos em honra uns aos outros. O que é preferir? É dar preferência. Então é muito difícil quando a pessoa ela não quer dar preferência para outra, ela se coloca ali dentro da sua razão, e como família de Deus isso não poderia acontecer. Quando eu entendo a palavra de Deus, e essa carta não é para ímpio, essa carta é para os crentes da igreja lá em Roma, e Paulo está dizendo, olha, vocês devem se amar cordialmente uns aos outros, com amor fraternal. Qual que é esse amor? Amor de irmãos, preferindo-vos uns aos outros em honra, preferindo-vos em honra uns aos outros. O que é isso? É você honrar o seu irmão, é você dar preferência para ele, é você dar deferência para ele, é você se sentir assim, tão abençoado com a presença dele, que você faz ali algumas coisas, como se ele de fato fosse um irmão de sangue. Eu até falei isso, né, antes. E gestos mesmos, né, gestos lendo a linguagem de amor dele. Às vezes a pessoa gosta de um presente, por que não? Ah, pastor, mas não tenho dinheiro para comprar um presente. Às vezes um presente simples, algo que você não vai gastar quase nada, mas você fazendo de coração, entregando para essa pessoa, vai fazer toda a diferença. Às vezes você levando ela para almoçar na sua casa, você levando ela para sair daqui e comer algum lanche, ou mesmo você falando uma palavra para ela ali de honra, honrando a vida dela. Às vezes nós temos muito, a gente retém muitas palavras abençoadoras sobre a vida dos outros. A gente acha, não vou falar não, porque a pessoa vai ficar. Não, querido, libera a palavra, honra as pessoas, principalmente os irmãos. Anota aí Romanos 2:10, depois você vai ler na sua casa. E o último destinatário dessa honra são os senhores. Quem são os senhores? São as autoridades em todos os níveis no mundo. Amém? Amém, queridos? Quem faz faculdade aí? Então lá na sua faculdade existem professores, são autoridades sobre a sua vida naquele lugar. Quem trabalha aí, a maioria trabalha, né? Então esses que estão lá no seu trabalho e têm ascensão sobre você, são senhores segundo a carne, senhores.
E a Bíblia diz lá em Timóteo, Paulo escreve a Timóteo no capítulo 6, na primeira carta de Paulo a Timóteo, capítulo 6, verso 1, diz assim: todos os servos que estão debaixo de julgo, considerem dignos de honra o próprio Senhor. Amém? Então, digno de honra é o Senhor. Ah, pastor, mas esse Senhor tem que ser crente. Não. Paulo continua dizendo, depois no outro versículo, fala assim: se for crente, você vai trabalhar mais ainda, você vai honrar mais ainda. É verdade. Alguém cochichou ali do lado, mas é assim mesmo. Eu fiz a leitura labial. Tem que ser assim mesmo. Aquele chefe enjoado, incircunciso, que não é crente, podia ser tanto, né, o pastor Ricardo, meu chefe ali. Depois no verso seguinte, no 2, fala dos crentes. Aí o crente você tem que trabalhar mais, para que o nome do Senhor não seja difamado, desonrado. Porque tem uns que vai trabalhar para crente, aí, ô irmão, aí lá tem uma estrutura que você deve se submeter também, você deve trabalhar. Ah, não, é chegado, meu irmão lá de igreja, aí fica lá e não exerce o que tem que fazer, não faz o que tem que fazer, isso também não é de Deus. Então, queridos, terminando essa mensagem, eu queria que você pudesse colocar no seu coração essa palavra. E talvez hoje você ouviu rapidamente sobre honra. E a honra, queridos, nos nossos dias está em falta. O que aconteceu aqui é algo assim que a gente tem que guardar no nosso coração, não por causa dos destinatários daquela honraria, mas por causa do gesto que um povo tem entendido que é importante fazer. Vocês entenderam? Porque eu creio que essa honraria, esse princípio de honra, ele tem que ser destinado, queridos, a Deus, a nossa família, ao esposo, à esposa, aos filhos, aos pais, sabe, aos seus irmãos na fé. Façam isso, haja preferência, e lá no seu trabalho honre, ainda que você fale, mas aquela pessoa é difícil, não tem lado de chegar nela. Eu quero te falar que se você honrar, sabe, se você realmente colocar isso no seu coração, existem tantos outros versículos que nós poderíamos citar, mas ali certamente vai criar um ambiente de honra para você. E eu queria que você agora fechasse seus olhos aí mesmo sentado. Quem sabe você entrou aqui nessa igreja hoje desonrado, talvez no seu casamento, porque você ainda não é casado e não tem vivido plenamente aquilo que Deus quer. Você sabe o que Deus quer, que digno de honra seja o matrimônio, digno de honra entre todos seja o matrimônio, seja o casamento, e o leito sem mácula. Quem sabe você se sente desonrado por causa de uma situação lá na sua casa, por causa talvez do seu filho, ou por causa do seu pai, ou por causa do seu marido, ou por causa da sua esposa. Quem sabe você entrou aqui e ouviu essa palavra, e essa palavra parece tão distante, porque você não tem contemplado, você não tem percebido essa atmosfera de honra no seu meio, quer seja na sua casa, no seu trabalho, onde quer que seja. Talvez você está esperando uma resposta de Deus, dizendo: Deus, me honra, contempla, Senhor, o meu desejo, contempla, Pai, o meu coração. Eu me sinto tão desonrado diante dessa situação. Talvez a sua briga com Deus, mas eu quero te dizer nessa noite, que nós não podemos colher o que não plantamos. E eu quero te dizer nessa noite também que você deve honrar mais. Honre mais. Pastor, eu estou honrando. Honre mais. Honre mais a Deus. Aleluia. Aleluia.
Não entregue para Ele as coisas pela metade. Não faça se não for de todo o coração, de toda a alma, com toda a sua força. Honre mais a Deus, obedeça a Deus, ame a Deus, sirva a Deus. Quem sabe você precisa honrar mais, aleluia, os seus irmãos. Quantas picuinhas se colocam entre você e o seu irmão, irmão na fé, irmão no sangue, não sei, mas isso tem que ser quebrado, porque Deus não se agrada disso. Como nós podemos dizer que amamos a Deus que não vemos, e falamos que não amamos ao nosso irmão que nós vemos estar ali do nosso lado? Honre mais os seus irmãos, honre mais os seus senhores segundo a carne. Seja humilde. Eu quero te dizer nesta noite, seja humilde. Às vezes nós queremos ter a nossa própria razão, queremos estar sempre do lado da razão, da justificativa, queremos estar por cima. Quando Deus fala para nós nos humilharmos, às vezes nós achamos que Deus vai nos humilhar. Não, Ele diz, a palavra de Deus diz: humilhai-vos debaixo da poderosa mão de Deus, porque em tempo oportuno Ele te exaltará. Eu me humilho, eu me quebranto, eu trago a humildade que eu aprendo com Cristo. Ele diz: aprendei de mim que sou manso e humilde de coração. Seja humilde, porque lá em Provérbios 22:4 diz: o galardão da humildade e o temor do Senhor são riquezas e honra e vida. O temor do Senhor é a instrução da sabedoria, e a humildade precede a honra. A humildade precede a honra. Deus quer te honrar, Deus quer te levantar, Deus quer levantar a sua cabeça, Deus quer fazer essa obra. Seja humilde, porque a humildade precede a honra. É o que diz a palavra do Senhor em Provérbios 15:33. E eu queria que você ouvisse atentamente o que eu vou falar nessa noite. Uma palavra profética. Isaías profetizou isso há aproximadamente 700 anos antes de Cristo, e Jesus já veio há 2000 anos atrás, e essa palavra continua a ecoar nos nossos corações, e ela vai te impactar nessa noite. Eu queria que seu coração estivesse tão receptivo, porque a palavra do Senhor, pela boca do profeta Isaías, no capítulo 61, as boas novas de salvação, o profeta profetizava, não a respeito dele mesmo, mas a respeito do Messias. O Espírito do Senhor Deus está sobre mim, porque me ungiu para pregar boas novas aos quebrantados, enviou-me a curar os quebrantados de coração, a proclamar libertação aos cativos e a pôr em liberdade os algemados, a pregoar o ano aceitável do Senhor e o dia da vingança do nosso Deus, a consolar todos os que choram, e a pôr sobre os que em Sião estão de luto uma coroa em vez de cinzas, óleo de alegria em vez de pranto, veste de louvor em vez de espírito angustiado, a fim de que se chamem carvalhos de justiça, plantados pelo Senhor para a sua glória. Preste atenção. E no verso 7 desse capítulo ele diz assim: aleluia, aleluia, em lugar, diz o Senhor, da vossa vergonha, da vossa desonra, tereis dupla honra. Em lugar da afronta, exultareis na vossa herança, diz o Senhor. Por isso na vossa terra possuireis o dobro,
e tereis perpétua alegria. Dupla honra, dupla honra, dupla honra. A vergonha, Jesus levou lá no madeiro, ele foi exposto, ele sofreu a ignomínia, a desonra, para ele te dar dupla honra, dupla honra, dupla honra. Se humilhe na presença do Senhor nessa noite. Se você pode ficar de pé agora, fique, e se humilhe na presença do Senhor agora, dizendo: Pai, eu sei que o Senhor me ama, eu sei que o Senhor está comigo, eu sei aquilo que o Senhor tem me levado a fazer, e nesta noite eu reconheço que preciso tanto de Ti. Transforme, Deus, a vergonha, transforme a desonra, transforma, Senhor, transforma agora, em lugar da vossa vergonha, em lugar da minha vergonha, me dê dupla honra, Senhor. Aleluia, aleluia, aleluia. Que esse Rei da glória, outro igual não haverá. Quem é esse Rei tão santo? Todo joelho se dobrará. É Jesus o Rei, Senhor, Cordeiro Salvador. Só a Ti a honra e o louvor para sempre. Só a Ti domínio sobre o céu e a terra. A glória entregamos só a Ti. Rei de misericórdia, de maravilhosa graça, Rei louvado entre as nações. Ainda com seus olhos fechados, coloque a sua mão no seu coração, repita essa oração comigo dizendo: Senhor, diga: Senhor, nesta noite eu ouvi a Tua palavra e reconheço que preciso semear ainda mais honra, primeiro a Ti, Senhor, primeiro a Ti, Senhor. Me ajuda, Pai, nas minhas fraquezas. Nesta noite, eu quero Te honrar, abrindo os meus lábios, para Te confessar, como meu Senhor, como meu Salvador. Jesus, entra na minha vida, entra na minha casa, escreve agora, Senhor, o meu nome no livro da vida, porque eu Te honrarei para todo sempre.
E eu, Senhor, que um dia te conheci, andei em teus caminhos, te amei tanto, te obedeci, te servi, te honrei tanto, Senhor, mas me desviei. Eu te desonrei, mas nessa noite, arrependido eu volto, na certeza que o Senhor me ama, que o Senhor me recebe em seus braços de amor. Eu volto para o lugar de onde eu jamais deveria ter saído. Aleluia, 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 aleluia. Deus está trazendo um quebrantamento tão grande nessa igreja. Se você fez essa oração, querido, e você sente ardendo no seu coração, diga sim para Ele hoje. Se você fez essa oração e se identificou com ela, eu queria que você levantasse uma das suas mãos bem alto. Eu quero orar por você. Aleluia, amém, amém. Deus te abençoe, Deus te abençoe, Deus te abençoe. O seu coração está ardendo, Deus te abençoe. Não resista à voz de Deus, querido, não resista. Só existe uma maneira de você honrá-lo, é dizendo sim para Ele. Aleluia, aleluia. Eu queria te pedir nessa noite, nessa hora, você que levantou a sua mão, que você saia do seu lugar agora, por favor, sem constrangimento, e venha aqui à frente. Eu quero orar por você. Pode vir, querido. Você que levantou a sua mão, pode vir. Isso, vem sim. Isso, pode vir. Você que levantou sua mão, pode vir. Nós estamos em família. Venha. Isso, glória a Deus. Que deu Venha, a isso. vida Isso. em cada gota do teu sangue. É Jesus, o Rei Senhor, Cordeiro Salvador. Só a ti a honra e o louvor pra sempre. Só a ti domínio sobre o céu e a terra. A glória entregamos só a ti. Eu abençoo essas vidas em nome de Jesus. 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 Como diz a tua palavra, Pai, ao invés de vergonha, dupla honra. Libera, Pai, a porção do teu Espírito, porção dobrada do teu Espírito, incendiando esses corações, para que eles possam sentir a sua presença, para que eles possam perceber o quanto são importantes para ti, o quanto o Senhor os ama, o quanto o Senhor os quer honrar. O Senhor não quer nos humilhar, não. O Senhor pede para nós nos humilharmos, nós nos quebrantarmos, nós nos prostrarmos em quebrantamento e humildade, e o Senhor nos exaltará. Exalta essas vidas agora, para que elas possam saber que nada pode separá-las do amor de Deus que está em Cristo Jesus, o nosso Senhor, e que o nome delas esteja selado no livro da vida. Aqueles que serão